Graça e paz, amém, amados? Tem uma bebezinha lá na igreja, ela tem alguns meses, né? Mas já tá assim, já é muito inteligente. E ela, quando está tocando assim uma música que acaba, ela faz assim, abô, né? Oh. E assim está eu, estou querendo já ficar aqui, viu? Pois é, eu doido para comer o jaraqui, que diz que quem come jaraqui não sai mais daqui, né? Mas aí os irmãos fizeram tambaqui, tucunaré, mas não viu o jaraqui. Amém? Talvez em outra oportunidade, amém? Glória a Deus. Dá até amanhã de repente. Queridos, estamos muito honrados aqui neste lugar. Tudo que recebemos aqui foi algo assim, amém, que superou as nossas expectativas. Muito obrigado, viu, pastor? Todo o carinho da sua família, dos pastores, pastor Marcos, né? Todos os pastores, os líderes. Que o Senhor venha recompensar todo o carinho, todo o olhar, não é, que vocês tiveram aí de amor para conosco, todo o abraço, não é? Foi maravilhoso. Queridos, antes de você sentar, tem uma canção, não sei se você conhece, ela diz assim, dá nota aí, querido. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Diga mais uma vez. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi, vai, a te adorar pelo que é. É isso aí. Ele vem o sim e o amém, somente a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, sim, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro é pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será. Eu quero ouvir as vozes. Se Deus fizer, se não, se a porta abrir, se a doença vier, se curado eu for,
Eu sei, Senhor. Eu sei que Tu és Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vinha, eu sei que Tu podes curar, Deus. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Levante as suas mãos aos céus e diga: eu sei, Senhor, que Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. E nada pode mudar isso. Não é a circunstância. Oh, eu estou convicto, Senhor, que Tu podes fazer muito mais, muito mais. Tem alguém aqui que crê nisso aí? Levante a sua voz e adore a Ele. Diga: eu sei, Senhor. Por isso agora visita, meu Pai, este homem que entrou aqui, talvez sem esperança. Visita esta mulher, Senhor, que talvez não está enxergando a saída. Esse filho abalado, Senhor, em nome de Jesus. Essa mãe, Pai, que nesse momento intercede pela sua casa, em o nome de Jesus. Seja, Pai, assim como nós cantamos, é isso que nós acreditamos. Pai, nós declaramos que Tu és Deus sobre a nossa vida. Tu és Senhor das nossas vidas. A palavra Senhor é dono. E se o Senhor é dono da minha vida, eu não tenho mais parte com o diabo, e nem o diabo tem parte em mim. Eu sou totalmente Teu. Eu creio nisso. E se você crê nisso, aplauda Ele glorificando, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Pegue a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, verso 14. Aleluia. Aleluia. Quero louvar a Deus aí, né? O pastor estava falando aí que é só eu passar ali, já está pronto. É porque os caras são profissionais mesmo ali. São, além de adoradores, são grandes músicos. Deus abençoe essa equipe de louvor. Amém. Amém. Esses músicos que realmente têm se doado, não é, em favor do reino. Amém? Aleluia. Quem encontrou Mateus? Mateus está fácil, está bem aí na Bíblia, amém? Diz assim no capítulo 25, verso 14: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos. Ele chamou quem? Ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Diga comigo: saiu imediatamente. E negociou com ele e ganhou outros 5, de modo que o que receberam 2 ganhou outros 2, mas o que receberam 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajuntou conta com eles. E então, aproximando-se o que receberam 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, repita comigo, diga: muito bem. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: trouxe outros 2, ganhei outros 2. Disse-lhe:
o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando, pois, por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receioso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifo onde não semeei, junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, voltando, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque que a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Diga misericórdia. Amém. Pode sentar. Paz. Hoje o negócio aqui está forte, né? Só Deus para nos aquecer nesse lugar. Aleluia. Isso é para você não reclamar, dizer: Senhor, estava muito quente, eu senti tanto calor que eu não consegui sentir o teu fogo. Mas aqui, agora é o fogo de Deus aí. Queridos, eu quero que você entenda que Deus tem um projeto tremendo para a sua vida, e o projeto de Deus é te abençoar, amém? Nós falamos esses dias em um propósito de Deus, não é? De você ser pai, de você gerar filhos. Deus espera de você, Deus quer de você algo, mas uma das coisas que Deus promete é te abençoar, não é? Então é um Deus maravilhoso, é um Deus Pai. Todo pai sabe dar boas coisas aos seus filhos. Todo pai, ele sabe dar, e ele quer ver seus filhos bem. Não é à toa em que Jesus, não é ali em João capítulo 10, verso 10, a palavra diz: porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus se contrapõe dizendo: eu vim para que tenhas vidas e a tenha em... Não, mas está muito fraco. Então ele diz: eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. É isso. Então ele tem vida abundante. A palavra vida abundante no original significa vida do tipo de Deus. Então não é uma vida qualquer. Fala para o teu irmão, bate aí, fala assim: olha, Deus não tem uma vida qualquer para os seus filhos. Já começa por aí. Deus, ele te ama. Deus, ele quer, Deus te criou para que você tenha. Esse é o projeto de Deus, para que você tenha. Veja que aqui, querido, no final do texto onde lemos, ele diz: aquele que tem, mais lhe será dado, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto mais miserável você é, ou alguém pode ser, que aqui não tem nenhum, amém? Mas ele vai ser miserável. Então Deus, ele não quer que você seja miserável. Deus, ele quer que você tenha abundantemente em todas as áreas. O Senhor quer ver você bem, porque a obra dele é grande e ele quer que você faça essa obra. Sabe, Deus quer que a igreja avance, que a igreja conquiste, não é? Deus, ele quer, sabe, nos dar essa unção poderosa. Então nós sabemos que é projeto de Deus ter está no coração de Deus. Ele quer que você tenha. Mas nós sabemos que ter é um grande desafio, não é fácil ter. Sabe, amado, ter é um desafio muito grande, não é? Para você ter, aquele seu primeiro emprego foi um desafio, sim ou não? É um desafio. Para você ter todo mês o seu salário
um desafio, sim ou não? E aquela poupança, não é? É que você tem que colocar aquele dinheiro lá, às vezes o negócio está meio apertado, mas você tem um propósito, não é? De poupar, de juntar, não é assim? É um desafio muito grande, não é? Porque às vezes vem, não é, as despesas, não é, da vida que nós temos, e às vezes nós começamos assim a dar aquelas raspadas, né? Tem mês que você tem que, não é? Vai, paga uma coisa, paga outra, e vai. E aqui eu estou falando financeiramente, mas esse texto ele não está relacionado somente a financeiro, mas eu estou falando aqui de finança agora, nesse momento. Então, você tem que dar aquela raspadinha, e tem vezes que, né, aquela raspada já vai no osso, não é? Queridos, mas Deus, Ele diz, olha, é responsabilidade sua ter, porque eu morri na cruz e ressuscitei para te dar vitória, para que você tenha. Sabe, Deus já venceu o diabo, não é? Jesus, Ele veio para restituir aquilo que foi tirado, aquilo que foi roubado, e Ele te coloca em um lugar de príncipe, de princesa, para que você seja mais e mais abençoado. Mas é sua responsabilidade, é você que tem que tomar algumas decisões para ter, porque Deus já te deu. Você sabia? Balança o teu irmão e diga assim: olha, Deus já te deu. Tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Agora nós precisamos tomar posse. Tem muita gente que ainda não aprendeu isso. Sabe, ele fica ali com aquela mentalidade ainda de escravo e não sabe que foi livre, não é? Nós já fomos livres, cantamos aqui a canção. Então, amados, é um desafio ter, mas quando nós temos, a verdade é que para termos o início de tudo é necessário ter todo um esforço, é necessário ter toda uma dedicação, não é? Para ter, mas quando nós temos, a Bíblia diz, quanto mais tem, mais lhe será dado, amém? Então esse é o propósito de Deus. Eu queria aqui falar rapidamente de de 4 passos para você ter, amém? 4 passos para você ter mais. Quem quer ter mais aí? Então Deus quer que você tenha e você já tem. Quem já tem aí, mas já recebeu algo de Deus aí, glória a Deus. Aí o Senhor está dizendo, olha, eu quero que você tenha mais. Então existem alguns princípios aqui, que nós podemos aqui destacar, pelo menos 5 princípios aqui. Nós podemos destacar nessa parábola a respeito de nós termos mais de Deus. Então aqui, o reino de Deus, não é comparado a um certo homem, a um certo senhor, que se ausentando do seu país, chamou os seus, quem ele chamou? Os servos. Olha aí, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro princípio, servir. Veja que aqui esse homem é comparado a Deus. Ele chamou os seus servos e confiou os seus bens. Então Deus, Ele tem muito para te dar. Ele tem muito para te dar, mas quem é que vai receber de Deus? Quem é? Fala para o teu irmão, diga, você é servo. Porque tem muita gente que não aprendeu esse princípio. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu descobri que aqui tem muitos servos. Sabe, pessoas que gostam de servir e servir com prazer. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida foi esse princípio também, de servir. É por isso que eu estou onde eu estou, não é? Ninguém imaginava, não é, que eu chegaria onde eu estou. Não estou muito longe, sabe, eu não sou ninguém ainda assim para dizer, olha, mas da onde eu vim, eu olho para trás e digo, meu Deus, não é? Algumas pessoas, meus parentes, meus irmãos, eles viram o quanto Deus tem me prosperado e me abençoado.
não é? Só para você ter uma ideia, eu comecei a estudar com 19 anos de idade. Amém? Eu era analfabeto. Quando eu comecei a estudar mesmo, eu estava já casado com essa mulher bonita que está aqui esta noite, a minha esposa, né? Eu já era casado, já tinha um filho. E um detalhe, eu já era um obreiro de Deus. Eu já pregava o evangelho. Mas por quê? Porque eu aprendi a servir, eu colava nos meus pastores. Sabe, servia eles. E a unção deles respingava em mim. Sabe, aquilo que eles tinham de Deus, eu recebia também. Então é por isso que era bom estar com eles, pastor. E eu comecei a receber, sabe, a graça. Porque um pastor não é chamado, sabe, querido, de qualquer maneira. Ele tem uma unção especial. Aleluia. Ele não é melhor do que ninguém, mas há uma unção sobre ele para fazer essa obra que ele precisa fazer. Aleluia. É uma unção poderosa de Deus. E eu colava. Então eu aprendi esse princípio muito cedo. Deus me ensinou isso, servir. Então eu servia. Eu servia os meus líderes, eu servia aonde eu trabalhava. O meu primeiro emprego, sabe, foi difícil sair de lá. Por quê? Porque o meu patrão gostava muito de mim. Porque eu servia. O meu primeiro emprego foi no restaurante. O meu serviço lá era servir as pessoas. Então, quando eu chegava para servir, eu tinha assim um maior prazer, era um privilégio. Então eu fazia aquilo com muito gosto. E as pessoas, sabe, gostavam de ser servido por mim. Eles ficavam me esperando. Não, o rapaz lá vai me servir aqui já. Glória a Deus. Sabe, a minha era uma patroa, né? Uma irmã lá que me empregou. E era interessante porque quando eu entrei na igreja, como eu não sabia ler, ela saiu, era uma irmã da igreja. E ela saía comigo nas lojas, atrás de um emprego. Mas quando pegava, ele sabe ler? Não sabe. Sabe escrever? Não sabe. Aí não teve jeito, ela teve que me empregar. Ela gostava tanto de me falar, não, olha, você vai ficar aqui comigo no meu restaurante. Então nas horas vagas eu corria, sabe, não tinha mais ninguém para servir. Estava lá os pratos na pia para lavar, os copos, e eu, e ela olhava e se alegrava cada dia mais comigo. Então, queridos, eu aprendi assim. E eu fui crescendo. E Deus foi confiando algumas coisas a mim. Ainda analfabeto, meu pastor chegou e disse assim, olha, você tem coragem de começar um trabalho lá na Vila Betel, num bairro que tinha lá em Rio Branco. Nunca vi tanto demônio como naquele lugar. Sabe, ali eu virei caçador de demônio. Foi lá onde eu aprendi a expulsar demônio. Quando eu fui pegando gosto assim, né, que minha esposa, foi lá que eu encontrei a minha esposa. A única que não era endemoniada era ela. Até a minha sogra. Mas naquele lugar, querido, Deus foi fazendo prodígios, maravilha, havia uma unção muito grande. Eu me lembro que Deus me usava, pastor, naquele lugar. Eu tenho cada testemunho. Eu tenho filho na fé. Isso foi em 97 para 98. Eu iniciei o ministério. Eu tenho filho na fé hoje que é pastor de igrejas grandes no Acre. Pastor, se um dia vocês forem lá em Chapuri, procure o pastor Fábio da Igreja Quadrangular e diga assim, olha, eu conheci seu pai espiritual. Pastor James. Ele tem uma igreja de quase... acho que mais de 500 membros já. Então naquele lugar, então ali eu iniciei meu ministério e era na área de libertação. Deus me usava muito ali. Eu orava, as pessoas caíam. E foi mesmo naquele tempo que, né, surgiu aquele negócio da Universal entrevistar demônio. Então eu aprendi a entrevistar demônio. Eu achava muito bacana aquilo. Sabe, os demônios caíam, as pessoas caíam endemoniadas. E eu pegava, levanta, fica de joelho, coloca a mão para trás. Qual é seu nome? Lúcifer. Você é o Lúcifer. Por que você está aí? Não, estou aí por causa disso, aquele e tal, odeio, não sei o que, aquela coisa toda, né? E eu achava aquilo lindo, né? Depois eu aprendi que isso não é libertação, mas lá para mim era tudo.
Então eu aprendi a fazer oração para as pessoas caírem endemoniadas. Não é difícil, amém, mano? Não se preocupe que eu não vou fazer aqui. Eu aprendi a fazer a oração para as pessoas caírem endemoniadas. Mas eu fiquei tão famoso naquele bairro. Eu ainda era um menino, 19 anos, mas eu era magrinho, sabe, que dava dó. Meu palestor de estrada era uma lista só. E teve um dia que eu percebi que quando eu ia orar e chamava o povo na frente, o povo não queria vir, já ficava meio para trás. Falei, não está certo esse negócio. Aí eu fiquei chateado um dia que eu chamei e ninguém levantou mais. A igreja lotada, porque o pessoal queria ver só o espetáculo. Mas eu falei, agora eu vou orar e aonde tiver um demônio vai cair aí mesmo. 3 mulheres levantou e ó, correndo. Aí depois foi que eu fui perceber, não é, o estrago que eu estava causando ali. Mas foi assim, começou, sabe, querido, o ministério. Mas havia uma unção, Deus me usava tremendamente na área de cura, milagres, prodígios. E eu fui crescendo assim, mas eu lembro que eu recebi isso do meu pastor também. Ele compartilhou isso comigo. Porque eu estava sempre do seu lado, sabe, num discipulado direto, recebendo. Então esse é o segredo, para você ter alguma coisa. Primeiro, fala para o teu irmão, primeiro, tem que aprender a servir. Então se você, meu irmão, quer prosperar na sua vida, se você quer crescer na sua vida, sirva. Sirva o seu patrão, sirva o seu empregado, sirva o seu pastor, sirva para a direita, sirva para a esquerda, porque saiba de uma coisa, Deus vai entregar para você os seus bens. Deus tem muito para dar, querido, Deus tem muito. E a palavra de Deus diz aqui que Ele chamou os seus servos e confiou os seus bens. O segundo ponto aqui, o segundo detalhe importante, o princípio importante aqui é agir imediatamente. Olhe, na Bíblia diz, aquele que recebeu 5 talentos, ficou parado. Foi isso? Ficou olhando para as coisas. O que foi que aconteceu? Saiu, foi imediato. Sabe, querido, às vezes nós estamos perdendo muitas oportunidades, perdendo as bênçãos de Deus por causa da demora. Existe uma procrastinação muito grande às vezes na vida de muitas pessoas, uma passividade, sabe, uma morosidade, uma lentidão. Amanhã eu vou, pastor. O cara ficou sabendo, olha, ele está desempregado, mas ele ficou sabendo, pastor Marcos, que tem uma empresa ali que está precisando lá, está pegando currículo. Aí o outro chega para ele e fala assim, olha, leva teu currículo lá, estão pegando lá. Amanhã eu vou lá, amanhã eu vou lá. Só que ele não vai nem amanhã, ele é tão irresponsável, vai depois da manhã. Mas quando ele chega lá, o cara diz, não rapaz, ontem eu já empreguei aqui, nós estávamos era muito necessitado aqui, esperamos, foram várias pessoas que vieram, porque você ficou sabendo que dia? Não, eu fiquei sabendo tal dia, mas não deu, né? Não deu de vir. Pois é, infelizmente nós já empregamos alguém aqui, e a pessoa perde o emprego. Tem gente que é tão lento que está perdendo até a namorada, a esposa. Sabe, aquele cara, ele tá precisando, né? Porque todo mundo um dia tem que constituir família, amém, mano? E ele foi chamado para isso também. Mas aí ele começa a orar, Deus, me dá uma esposa, me dá uma noiva, me dá uma namorada, né? Tudo vai começar. Mas ele fica olhando, né? A menina dá aquelas olhadas para ele, aí ele dá aquelas olhadas de longe, ele percebe que a garota tá, não é? Tá de olho. Mas ele fala, não, amanhã eu falo com ela, amanhã. Aí passa um dia, passa 2, quando ele chega lá, ele fala, não, eu vou ter que ir. Aí ele chega lá e fala, pois é, né? Até ontem eu estava sozinha, mas hoje já me comprometi com o Ricardo. Não dá. Já era. O cara está perdendo a oportunidade. Sabe, amados, estamos vivendo em um tempo onde se fala em crise.
Mas eu queria que você entendesse algo esta noite. O Brasil, em alguma parte aí, está vivendo em crise, mas essa igreja não está em crise. Essa igreja está em Cristo. Essa igreja está em Cristo. E quando nós estamos em Cristo, Deus vai nos dar grandes estratégias poderosas para nós superar qualquer obstáculo dessa vida. Você é filho de Deus. Muitas pessoas têm recebido grandes ideias, mas o cara recebe, aí ele fica, ah não, acho que vai ser muito bom isso. Ele recebe à noite, ele está dormindo, ele fala, amanhã eu vou começar a colocar em prática. Quando ele acorda, aí a preguiça é tão grande, a morosidade, a lentidão, ele fala assim, não, será se foi Deus mesmo que falou isso? Sabe? Ele está buscando de Deus. Deus fala, Deus traz grandes ideias. Eu sei que você vem aqui nesse culto aqui, Deus ministra a sua vida em todas as áreas. Você sai daqui, turbinado, mas quando chega lá na esquina, começa a voltar a estaca zero, começa a procrastinar, começa a adiar as decisões que você precisa tomar urgentemente na sua vida. Então aqui está o segredo. Tem gente aí pensando, pastor, que para o cara ser curado precisa passar no sal grosso, precisa, pegar a toalhinha não sei de quem, precisa para isso. Não, você precisa tomar decisões, porque Deus, Ele está te dando todos os dias ideias que você nunca colocou em prática. O Senhor tem ministrado ao seu coração. Você precisa tirar o pé do chão e marchar. É urgente. Quem fica olhando para o tempo antes de semear, não semeia, meu irmão. O meu pai tinha um ditado, ele falava assim, olha, o bom seringueiro, ele não fica olhando para as nuvens. Sabe? Eu fui seringueiro. Às vezes os meus irmãos tinham isso. Acordava de manhã, a preguiça assim bem localizada nessa região. Pegava a cabeça dele e virava, pai, as nuvens estão fechadas. Vai chover. O pai olhava e disse, tu já está com preguiça, Vai logo trabalhar, pega essa faca de seringa e cai dentro, rapaz. Mas se chovesse, perdia todo o leite. Sabe, a água é mais pesada do que o leite. Então o que acontece? Quando a água pega na madeira, aquela chuva forte vai descendo, e a tigela está aqui, ela vai entrando dentro da tigela, não sei o que acontece, que a água canaliza todinho para a tigela, e a água vai entrando e vai jogando o leite para cima, fica só aquela natinha de leite em cima, sabe? A gente fala leite, que o seringueiro fala leite, é latex, viu? O latex vai todo para fora, o cara perde o cerveja, tão preguiçoso, ele fica pensando, rapaz, melhor ir dormir, porque se choveu, perdeu o leite todinho. Mas ele não sabe que pode chover em qualquer lugar, menos na estrada dele de seringa, não é? Então, meu irmão, a Bíblia fala sobre isso. Você não pode ficar olhando para o tempo, para querer semear, você nunca vai conseguir. É hoje, fala para o teu irmão, é hoje, é agora. Você tem que tomar a decisão, é agora. Tira o pé do chão e marcha. Tem que agir imediato. Sabe por quê? Se você procrastinar, Deus vai entregar outro. Deus vai entregar outro. Fale assim, nós não podemos procrastinar. Precisamos agir imediatamente. Veja bem, terceiro princípio. Agiu imediatamente e negociou e ganhou outros 5. Quem ganhou 5, agiu imediatamente e multiplicou. Eu queria que você pensasse nisso. Como é que está? Você está disposto a multiplicar? Tem muita gente que ele quer crescer. Eu quero crescer, pastor, eu quero crescer. Sabe? Mas ele fica estagnado, sabe? Ele não desenvolve, ele não multiplica. Ele não multiplica o conhecimento que ele tem. Ele não multiplica.
Às vezes eu falo para os meus filhos, falo para os meninos lá na igreja, digo, rapaz, eu queria ter nascido dentro de uma escola, que nem vocês nasceram. Eu fui conhecer professor com 11 anos de idade. 11 anos de idade. Minha mãe me mandou para a cidade, aquela história, quem estava aqui no primeiro dia, né? Eu iniciei aqui a história é longa. Não tem como contar para vocês, em outra oportunidade eu conto meu testemunho. Minha mãe me mandou para a capital, eu cheguei lá na casa da minha tia, minha mãe mandou o recado, disse assim, olha, eu quero, Letícia, que você coloca o meu filho para estudar, né? Esse menino precisa estudar, ele é muito falante, falava muito, porque eu falava mesmo, né? Aí, cheguei lá, minha tia me levou nas escolas, vim matricular esse menino, cadê o documento dele? Não, ele não tem documento não, ele não foi registrado. Com 11 anos de idade. A diretora falou, não, mas aí não tem como, Letícia. Como é que eu vou? Não, mas dá um jeitinho, esse menino morava lá, onde o vento faz a curva. Né? Fala, não, mas não tem jeito, como é que, sem documento não tem como fazer? Não, só tem um jeito, ele vai ficar encostado. A primeira série dá de ele ficar aí, até o documento dele chegar. Se eu não tinha nem documento, como é que ia chegar? Mas aí eu fiquei lá sentado, né? Fiquei sentado lá, como que eu tivesse matriculado, né? Aí tentando enganar os alunos que estavam lá também. Aí eu lá, até a chamada, a professora gostava muito de mim, ela falava, né? James Amorim, estou aqui. E aí aprendendo. Só que tinha uns garotinhos pequenos, rapaz. E aí eles começaram a olhar para mim e diziam, mas tu é muito burro, né? Olha o teu tamanho, tu não sabe nem ler ainda. Aí não deu certo, eu quis brigar com eles. Aí eu tive que, né, sair da escola. Aí quando eu voltei já foi, né, com 19 anos. Então imagina, não foi fácil. Fala para o teu irmão, a vida não é fácil, meu irmão. Agora não fica preso não. Não fica preso do que tu recebeu não. Vai em frente, multiplica, corre atrás. Corre atrás. Quando eu recebo assim um convite como esse para vir aqui, não é, numa igreja como essa, uma igreja nobre de irmãos maravilhosos, eu fico até pensando, Senhor, mas eu tenho essa capacidade de ir lá, Senhor. Sabe, amados, mas hoje quando eu olho para trás eu começo a ver os meus filhos, tudo me ligando, né? Eles me chamam filho espiritual, papai, vem pregar aqui na minha igreja. Você é o meu pai, foi você que me batizou. Sabe, amado, e eu fico olhando, eu digo, meu Deus, né? Como o Senhor realizou uma grande obra na minha vida, naquele talento que o Senhor me deu. Eu fui lá e multipliquei. Então nós temos que multiplicar, multiplique o seu conhecimento, saia do lugar, corra atrás, melhore o seu atendimento. Os rondonhenses não estão aqui, vamos falar mal deles rapidinho. É terrível. Eu saí de um lugar onde eu aprendi muito, região da Zona da Mata, na região de Rondônia. Você chega, o cara quer até engraxar o seu sapato na empresa. Você chega para ser atendido, o cara, olha, uma aguinha, um café, um suco. Você chega em Porto Velho, quem já foi em Porto Velho aí? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, não deixe de ir lá não. Amém? Para mim não sair como mentiroso. Você vai lá, você chega na loja para comprar, a maioria, isso não é todos, mas a maioria. O que é que você quer? Não, eu estava querendo fazer aqui uma compra, eu queria saber. Não, isso aí não tem não. Esse dia eu fui numa loja de música lá, de instrumentos musicais, cheguei lá, né? Um amigo meu falou, vai lá, faz um cadastro, fui lá. Querido, eu queria eu já cheguei para fazer o cadastro, eu queria fazer um cadastro, eu não sei de onde é que veio na minha cabeça, eu tinha que fazer esse cadastro. E eu falei, eu queria fazer um cadastro. O cara falou, mas o que é que você quer comprar? Falei, meu amigo, eu queria fazer o cadastro da minha igreja aqui, porque da onde eu venho a gente tem um cadastro aí, sabe, e a gente passa a ser cliente assim. Não, mas me diga quanto é que você vai comprar.
Aí de tanto o cara me aperrear, eu falei, não, eu estou precisando de, né, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, mas depois eu vou precisar de muito mais. Hoje eu queria ver isso. Ele falou, mas você vai comprar isso? Porque para mim fazer seu cadastro, você tem que comprar. Aí um cliente assim, atrás de mim, falou assim, ô meu amigo, isso aí que o senhor está atrás, ele tinha acabado, acho que ele ficou assistindo o teatro. Ele disse assim, ó, tem uma loja bem aqui, acabei de comprar lá, tudo isso aí. Eu falei, ô meu amigo, muito obrigado, deixa eu ir lá para ver se eu consigo fazer esse cadastro. Sabe, amados, precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos multiplicar. Sabe, multiplique o seu conhecimento. Multiplique o seu conhecimento bíblico. Você precisa avançar. Eu não tenho muito tempo de explorar isso, mas nós vamos para o quarto passo. Quarto princípio. Excelência. Diga comigo, excelência. Veja que quando o Senhor voltou e foi prestar conta com os seus servos, rapidamente se apresentou o que tinha recebido 5 talentos e disse, meu Senhor, me deste 5 talentos, eu agi imediatamente, multipliquei, está aqui, outros 5, o que foi que ele disse? Vamos lá, muito bem, diga muito bem. Muito bem fala de excelência. Muito bom. Tem gente que quer ser só bom. Mas eu queria que você se despertasse hoje. Fala assim, olha, você tem que ser mais do que bom. Não fica aí não, meu irmão. Vai em frente. Você tem que ser excelente no que você faz. Você tem que aprender, querido, fazer com excelência. Ah, pastor, mas eu sou só dona de casa. Amém. O que é que você faz lá? Ah, pastor, eu passo roupa. Amém. Não tem problema. Mas quando o seu marido chegar, que ele pegar na roupa que você passou, diz assim, muito bem, minha esposa, tá, olha, 100%. Sabe aquele filho que vai sentar na mesa para comer a comida da mãe e vai dizer, muito bem, mamãe, hoje a senhora caprichou. Mas não é só hoje não, é todo dia. Muito bem, muito bem. Sempre quando eu chego em casa que eu dou um presente para o meu filho, ele fala isso, fala assim, muito bem papai, o senhor é muito legal. Eu falei, só porque eu te dei o presente, né, garota? Muito bem, precisamos ser muito bom no que fazemos para Deus, na nossa empresa. Tem gente querendo crescer, mas não é excelente no que faz. O patrão fica olhando, sabe, e não dispensa porque não tem outro para colocar no lugar. Mas ele olha assim, fica, olha, poderia fazer melhor. Poderia fazer melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, todo empreendedor, todo patrão, ele sonha em crescer. E ninguém cresce só, meu irmão. A empresa cresce, ele precisa de mais funcionário, ele precisa de um gerente, ele precisa disso, sabe, ninguém cresce só. Então se você dar o seu melhor, saiba de uma coisa, você vai crescer. Então nós temos que ser excelentes, sabe, no nosso tratamento. Ah, pastor, mas olha, eu não estudei muito, eu assim não tenho a habilidade que o pastor Marcos tem, eu não tenho a habilidade que o pastor Batalha tem, mas naquilo que você tem, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, amém? Quantos aí querem fazer o seu melhor? Diga glória a Deus. Amém. Aleluia. E o quinto, vamos falar do quinto. Fiel, diga, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Querido, esse princípio é tremendo. Eu tenho visto tanta gente aí enrolada nessa vida porque não é fiel. É uma coisa que você tem que decidir, ser fiel. Seja fiel a Deus. Seja fiel.
Eu vejo nossos dias tem se discutido muito a respeito da contribuição na igreja. Será que é de Deus ofertar? Será que é de Deus? Vai na internet um monte de baboseira. Um monte de coisa. Não, dízimo é coisa do Velho Testamento. Eu queria ensinar hoje para vocês que no Novo Testamento não tinha dízimo mesmo. Você sabia disso? Quem sabia disso? Agora eu vou lhe explicar uma coisa. Você sabe por quê? Porque a igreja não tinha fé para dar o dízimo. Ela tinha fé para dar a metade ou tudo. Dízimo era muito pequeno para essa igreja. Essa igreja estava em outra dimensão. Se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver isso. Veja Atos capítulo 42. Eles vendiam as suas propriedades e repartiam com quem não tinha nada. O cara tinha uma fazenda, ele pegava a fazenda e falava: ei, quem aqui na igreja não tem casa para morar, não tem terra? Ah, levantava a mão lá, 1, 2, 3, 4, 5, ah tá, minha terra é desse tamanho. Ele ia lá, dividia, agora você tem terra também. Você tem fé para isso? Você tem fé para vender a sua caminhonete e comprar vários Unos e distribuir para os irmãos que não tem? Então, para nós que não temos essa fé, essa dimensão, só nos resta cumprir aquilo que está na palavra de Deus. O que é que ele nos ensina? Dar o dízimo. Isso é bíblico. Então nós precisamos, amados, dar o dízimo, porque o dízimo é bíblico. Nós temos, vamos lá em Malaquias, nós vamos lá no Novo Testamento, apesar de a igreja não trabalhar isso dentro da igreja, porque ele estava em outra dimensão, e tinha um engraçadinho lá, não é, em Atos capítulo 5, que tentou fazer diferente. Tentou enganar o apóstolo, porque a igreja tinha tanto costume. Eles vendiam a propriedade, eles traziam a metade. Está aqui, aos pés dos apóstolos. Isso aqui é da obra de Deus. Mas teve um engraçadinho lá que ele pensou, ele vendeu a propriedade, ele pensou, não, a propriedade foi lá 100 mil reais. Ele conversou com a mulher, Ananias e Safira. Olha, vamos dizer para o apóstolo que nós vendemos por 50. Que aí nós só vamos dar 25. Vocês, quem sabe dessa história? Atos capítulo 5. Ah, meu irmão, caíram mortinhos no chão. O apóstolo mesmo falou: não, vocês não eram obrigados a fazer isso. Vocês não eram obrigados a dar. Mas o mínimo que nós podemos fazer é dar o dízimo ao Senhor. Porque o dízimo nos ensina muito. O dízimo fala a respeito da nossa redenção. Quando você está dizimando, você está celebrando a sua redenção. Deus é dono de tudo. Amém? Deus é dono de tudo. O dízimo fala sobre isso. Quando você estiver trazendo a sua oferta, o seu dízimo à casa do tesouro, não vou entrar aqui, sabe, profundamente nesse assunto, mas eu quero só dizer para você, quando você vier, você venha preparado. Você venha, sabe, com o seu dízimo, sabendo que o seu dízimo carrega uma mensagem. E a mensagem que ele carrega para Deus: Senhor, Tu é dono de tudo, até do meu dinheiro. Agora, quando você, meu irmão, mete o dízimo no seu bolso e gasta, você está dizendo: Deus, isso é meu, foi com o meu esforço, aqui não tem a sua mão no meio, tudo foi eu, então o Senhor não merece, tua obra não merece. Mas eu queria perguntar para você: quantos aqui são abençoados todos os dias pelo Senhor, e você sabe que o seu salário é fruto da bênção de Deus aí? Levante sua mão, glória a Deus. Então você não tem dificuldade. Porque o grande problema para quem tem dificuldade,
O problema de quem tem dificuldade de dar, de dizimar, não é que ele tem dificuldade de dar, é que ele tem dificuldade de receber. Ele não sabe receber. Então, se ele não sabe receber, automaticamente ele não vai saber dar. Amém? Glória a Deus, porque é dando que se recebe. Então, fidelidade, a Bíblia diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu já vi muita gente dizendo assim: pastor, esse negócio aí, olha, é difícil, porque para mim dizimar, o meu dízimo é muito pequenininho, pastor, eu ganho muito pouco. Meu irmão, seja fiel no pouco. Sobre o muito, é a promessa do Senhor, Ele vai te colocar. Não, pastor, mas o meu problema é que eu ganho muito, meu dízimo é muito alto. Eu falei: então está fácil demais, vamos fazer uma oração agora, para Deus diminuir seu salário, seu dízimo vai ficar pequenininho. Aí você vai todo alegrezinho para a igreja, não é? Porque é pequeno. Meu irmão, se você não aprender a ser fiel no pouco, dificilmente você vai conseguir ser fiel no muito. Então abra o seu coração hoje, se desperte para experimentar o melhor de Deus na sua vida, porque esse é um princípio bíblico de Deus para você. De você ser fiel naquilo que Deus te entregou, naquilo que Deus confiou. E quando eu estou falando sobre fidelidade, não é só na área do dízimo, é no seu casamento, é lá no seu trabalho. Ah, eu trabalho no órgão público, aqui eu posso pegar tudo que eu quiser e levar para casa. Não. Não é assim. Ao contrário disso, você é ser um servo negligente. O servo negligente é aquele que recebeu de Deus, mas não fez nada com aquilo que era de Deus. Não agiu corretamente, não multiplicou. Sabe, amados, não foi excelente, foi irresponsável. E é interessante que esse texto diz que o cara, quando veio prestar conta com o servo negligente, ele disse assim: olha, Senhor, tu ceifa onde não semeaste. Quer dizer, tu é um ladrão. Tem gente que tem coragem de chamar Deus de ladrão. Ele acha que está fazendo muito, a não fazer nada. Mas eu quero que você entenda, Deus está aqui hoje para te dar esse recado. Ainda este ano Deus vai te levar em um nível maior na sua vida. Deus não quer que você fique nesse lugar estagnado. Deus tem mais para a sua vida. Desperta-te, olha para o seu irmão e diga: desperta, meu irmão, porque você é filho de Deus, porque Ele te ama, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Então fica de pé, querido, no seu lugar.